Estou à inteira disposição tua, Kennedy, da Carla e do Bombig, para responder todas as perguntas que eu souber responder. A que eu não souber, eu devolvo para vocês. Obrigado, presidente. Bom dia, Carla. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Bombig. Bom dia, presidente. Obrigada por receber e atender esse pedido de entrevista. Bom dia, Carla. Bom dia, Bombig. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Carla. Bom dia, presidente. Obrigado por o senhor ter aceitado esse convite. Bom dia, Bombig. Presidente, o senhor é líder nas pesquisas e caso o senhor vença a eleição presidencial de outubro, eu queria saber quais serão as medidas que o senhor vai tomar nos primeiros 100 dias para gerar rapidamente, primeiro, emprego e combater a fome e a miséria. Atualmente, 33 milhões de brasileiros passam fome, dezenas de milhões passam mal e convivem com uma inflação alta que corrói o poder de compra. Atualmente, há um Auxílio Brasil no valor de R$600 que vai até dezembro. O Ministério da Economia diz que no ano que vem o valor voltará a ser de R$400. Eu quero saber do senhor. O senhor vai recriar imediatamente o Bolsa Família? Pagará R$600 de maneira contínua? Vai recriar o Minha Casa Minha Vida? Vai retomar o PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento com Obras e Infraestrutura? O que vai estar nos seus 100 primeiros dias, presidente? Kennedy, na verdade não existe nenhuma possibilidade de eu tentar apresentar a solução do Brasil em 100 dias. Eu nunca fiz isso em nenhum mandato e não vou fazer agora. Eu vou ganhar as eleições, pretendo ganhar as eleições, pretendo disputar da forma mais democrática possível e ganhando as eleições eu vou governar para 4 anos. Eu tenho um programa de governo, nós temos uma diretriz que depois nós vamos conversar sobre ela e eu pretendo retomar algumas políticas que foram um sucesso. O fundo, Minha Casa Minha Vida é um programa que precisa ser retomado. Ele pode ser aperfeiçoado, mas foi o mais importante programa habitacional feito nesse país, que levava em conta as pessoas que não podiam pagar e a gente subsidiava. Foram contratadas mais de 4 milhões de casas. Simplesmente acabou isso, inventou-se uma coisa de cada verde e amarela, quando o povo tem que ter liberdade de escolher a cor que ele quiser na sua casa. A segunda coisa é a questão, sabe, do Bolsa Família. O Bolsa Família não era um programa eleitoral, era um programa, sabe, que permaneceu vivo durante 18 anos. Ele tinha condicionantes, a mulher recebia o seu cartão, a mulher tinha que colocar o filho na escola, a mulher tinha que tomar vacina, tinha que fazer os exames, dar vacina nas crianças. Era uma coisa quase que perfeita. Simplesmente mudar de nome foi uma bobagem. Nós vamos retomar o Bolsa Família, R$600. Obviamente que você tem que levar em conta o número de pessoas por família, não tem que ser igual para todo mundo. E nós vamos retomar obras e eu vou fazer um novo pacto. Eu tenho dito o seguinte, uma das primeiras coisas que eu quero fazer, se ganhar as eleições e tomar posse, é fazer uma reunião com todos os 27 governadores desse país para que a gente faça um levantamento das 3 principais obras em cada estado de infraestrutura envolvendo a questão da educação, da saúde, para a gente começar a trabalhar ainda antes do carnaval. Porque não tem muito tempo, não. São 4 anos em que a gente pretende fazer aquilo que o Juscelino fez. 5,50, nós vamos fazer, ou melhor, 55, nós vamos tentar fazer 44, porque o Brasil precisa de muita urgência para recuperar, sabe, o seu emprego e a qualidade de vida do povo. Presidente, o senhor já disse que vai recriar o Ministério da Cultura, Igualdade Racial, e também disse que criaria um Ministério para a questão indígena. Que outros ministérios o senhor pretende recriar? Por exemplo, pode recriar o esporte, cidades, comunicação social, vai separar a fazenda e planejamento, falam-se também de criar um Ministério da Amazônia, que seria uma coisa inovadora. O senhor já está pensando nisso? Como é que está esse desenho da estrutura de governo? Big, tem algumas coisas que você precisa saber da minha boca que eu vou fazer. Sabe, os ministérios que eu tinha, eu vou recriá-los. Ministério da Igualdade Social, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Pesca, sabe? Vou criar os ministérios das causas indígenas nesse país e terá que ter um índio no ministério, não precisa ser um branco de terno e gravata, pode ser um índio. Sabe? Quem vai tomar conta da FUNAI não precisa ser um advogado, não precisa ser um militar, pode ser um indígena. Eles estão preparados, eles se formaram, se prepararam, conhecem o problema deles. Sabe, quem vai cuidar da saúde indígena, por que não pode ser um indígena formado em medicina? Então, nós vamos fazer aquilo que for necessário
porque no nosso mandato a Amazônia ela vai ter um papel especial. Não só a Amazônia, mas os outros biomas, do Cerrado, a Mata Atlântica. Por quê? Porque é preciso que a gente leve muito a sério a importância climática, sabe, no planeta Terra. E o Brasil tem muita responsabilidade. Ao invés de ficar brigando, a Amazônia é minha, não é minha, minha, não é minha, ou seja, a Amazônia tem que ser de todo mundo, embora o Brasil tenha soberania sobre ela, a gente pode construir com os cientistas do mundo inteiro, com os governos do mundo inteiro, o jeito de pesquisar a Amazônia, explorar todo o seu potencial de desenvolvimento, sabe, na indústria de fármaco, na indústria, sabe, de cosmética e outro tipo de indústria, para que a gente gere emprego para as pessoas que trabalham na Amazônia, porque são mais de 25 milhões de pessoas. Então, nós vamos criar os ministérios que for necessário criar, sabe? Eu acho que é uma bobagem a gente imaginar que ministério custa muito. Na verdade, se a gente for ver, as agências reguladoras custam mais do que os ministros. Mas muito cidades mais. e esportes o senhor vai recriar, e fazenda e planejamento vão ser separadas ou vai ficar o Ministério da Economia? Veja, eu não posso dizer tudo o que vai acontecer, mas obviamente que um país do tamanho do Brasil não pode deixar de ter o Ministério do Planejamento. Esse país tem que ser planejado de curto, de médio e de longo prazo. Esse país tem que ter uma prateleira de projetos feito pelo Ministério do Planejamento. Esse país tem uma costa marítima extraordinária, nós temos que levar muito a sério as nossas empresas de navegação. Nós temos que ter uma indústria naval poderosa nesse país. Então, nós vamos criar aqueles ministérios que for necessário, porque quando você coloca uma coisa importante, sabe, como a cultura, que já foi do Ministério do Esporte, que já foi do Ministério da Educação, que agora é do Ministério não sei das quantas, quando você coloca uma coisa importante, sabe, num lugar secundário, é porque você não está dando importância. Então, a cultura vai ser uma coisa muito importante, e além de criar o Ministério, nós vamos criar comitês estaduais de cultura para ver se a gente consegue nacionalizar a cultura nesse país, para ver se a gente começa a mostrar o que acontece do ponto de vista cultural em Roraima, no Amapá, no Amazonas, no Pará, sabe, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul. É preciso que a gente dê à cultura uma compreensão, inclusive, de uma indústria geradora de milhões de empregos nesse país. É preciso tratar isso com muito carinho, porque a riqueza cultural do Brasil é excepcional. É só andar o Brasil para a gente conhecer o que é a riqueza cultural. Acho que poucos países no mundo têm a riqueza cultural do Brasil. E é preciso fazer com que isso, sabe, aflore e que o povo possa ter conhecimento das coisas boas que o Brasil tem. Chega de coisa ruim na televisão. É preciso colocar coisas boas. Presidente, em relação ao Ministério da Economia, o senhor e o PT evitam falar em nomes ainda, né, futuros nomes, mas o senhor tem na sua cabeça já, em relação ao Ministério da Economia e do Planejamento, que o senhor disse que vai precisar, que tipo de perfil o senhor quer? Um perfil mais técnico ou um perfil mais político, com interlocução com o Congresso? Carla, eu nunca, em nenhuma eleição que eu disputei, eu discuti a questão do Ministério antes. Em 89, por exemplo, você era muito nova, não devia ter acompanhado isso, ou seja, as pessoas queriam que eu anunciasse o Ministério antes. É como imaginar que o Tite vai, sabe, escalar a seleção antes de começar a Copa do Mundo. Não é possível você fazer isso, porque você arruma mais inimigos do que amigos. Sabe, os meus ministros serão as pessoas mais competentes para cada atividade. Obviamente... Eu sei, presidente, mas o perfil, presidente, ninguém está pedindo o nome do ministro da Fazenda, mas eu lembro que em 2002 se falava muito que ia ser o empresário Eugênio Staub, e na hora H o senhor indicou o Antônio Palocci, que tinha trânsito com o Congresso. A Carla está perguntando o perfil. O seu ministro da Fazenda, por exemplo, é mais importante ele ser um economista, um técnico, ou ele ter trânsito político com o Congresso? A gente vê que o Guedes não tem nenhum, por exemplo. É a importância disso. É o perfil, presidente, do ministro da Fazenda, sem o nome. Kennedy, você sabe que a ansiedade e a pressa não ajudam. Eu ia responder essa pergunta que a Carla fez. Então responda. Eu ia responder o perfil das pessoas, porque eu quero sempre a pessoa com perfil, com a cabeça política.
Ele pode ser advogado, ele pode ser médico, ele pode ser empresário, ele pode ser catador de material reciclável. O que eu quero é que ele tenha a cabeça política. Se ele pensar politicamente correto, se ele tiver bastante versatilidade política, esse cara pode ser o ministro da Economia. E ele pode ser economista. O que eu não quero é fazer um governo burocrata. O que eu não quero é fazer um governo só de técnico, porque se técnico resolvesse os problemas, eu ia na USP, pegaria todos os técnicos e colocaria no governo. Ou ia em Harvard buscar os maiores especialistas. Quem tem que dirigir é a política. E por isso que todos os meus ministros terão que ter cabeça política. Se ele tiver cabeça política boa, ele monta a equipe com os melhores técnicos do mundo, com os melhores assessores, e tudo vai ser uma maravilha nesse país. Eu quero que vocês saibam que eu estou voltando a disputar uma eleição nesse país, porque eu tenho confiança e tenho certeza que nós vamos recuperar esse país, fazer ele voltar a crescer, a gerar emprego, a distribuir renda, a investir na cultura, na educação, porque é disso que o Brasil precisa e é isso que nós vamos fazer, eu e o Geraldo Alckmin. Presidente, o senhor vai retomar a política de correção do salário mínimo acima da inflação, com reajuste real? Vai acontecer. Vai acontecer. É importante que o Brasil saiba que nós conseguimos uma proeza extraordinária. Antes de eu ser presidente, na década de 80, se dizia que não podia aumentar o salário mínimo porque causava inflação. Nós aumentamos o salário mínimo em 74% no meu governo e não houve aumento da inflação. A inflação, que era 10,5%, chegou a 4,5% dentro da meta durante muito tempo. E nós vamos continuar do mesmo jeito. A inflação será reposta para o salário mínimo, todo trabalhador terá direito à reposição inflacionária e todo trabalhador vai ter o aumento com relação ao PIB. O PIB só tem interesse em crescer para a gente distribuir. Distribuir a riqueza é distribuir o PIB. Se o PIB cresce e a gente não distribui, ou seja, só alguns vão ficar mais ricos e o povo vai continuar ficando pobre. Então, nós temos que saber que muita gente recebe o salário mínimo e que ele vai ter aumento com relação ao aumento do PIB. Presidente, o senhor vai instituir alguma regra para substituir o teto de gastos? Por exemplo, vai ter uma meta de superávit primário e se houver, seria excluído dessa meta, seria considerado investimento? Sei lá, saúde, educação, infraestrutura? Como é que o senhor está planejando isso? Ô, Bombig, eu tenho a sorte de ter a meu favor o meu mandato. Só para você saber, Bombig, de todos os países que participavam do G20, o Brasil foi o único país que fez superávit primário todo ano. Você está lembrado que em 2004 eu aumentei o superávit para 4,35. Até muita gente saiu do PT porque eu aumentei o superávit primário. Mas veja, eu não preciso de lei de teto de gasto. Quando você faz uma lei de teto de gasto é porque você é irresponsável, porque você não confia em você, porque você não confia no seu taco, porque você não tem segurança do que vai fazer. Quem é que obrigou o governo a fazer o teto de gasto? Foi a Faria Lima? Foi o sistema financeiro que queria garantir o seu, sem se importar que o povo tem direito a uma parte? Sem se importar que você, quando coloca um teto de gasto, você tem que colocar investimento para a saúde, investimento para acabar com a fome, para gerar emprego, para aumentar salário, para melhorar as coisas nesse país. Então, eu não preciso de teto de gasto. Eu digo sempre o seguinte... Presidente, o argumento era controlar a expansão dos gastos públicos. Acabou comprimindo os gastos sociais. Alguma regra terá? Vai ter meta de superávit primário? Só um dado, Kennedy, só um dado. Um dado que eu quero dizer, esse país não precisa de teto de gasto. Esse país precisa de um governo que tenha credibilidade, que garanta estabilidade, que tenha previsibilidade. E isso eu e o Alckmin vamos fazer com muita competência. Vamos fazer com muita competência. Eu sei, aprendi, eu digo sempre, eu digo desde 89. Eu aprendi economia com uma mulher analfabeta que pegava o meu olerite de pagamento para distribuir as coisas dentro de casa, para saber o que pagar, o que cada filho ficava. Eu sei que eu não posso gastar mais do que eu tenho. Eu sei que eu não posso gastar mais do que arrecado.
Se eu tiver que gastar, eu tenho que fazer uma dívida em algum ativo que seja produtivo, que me garanta uma certa rentabilidade. Eu não posso gastar para custeio aquilo que eu não tenho. Mas o Rumbig perguntou, por exemplo, se gasto com educação e saúde e infraestrutura vai ser excluído de uma meta de superávit primário, por exemplo. O senhor considera isso investimento? O que vai fazer? Então, escuta o que eu vou falar. Bora. Para quem sabe, ninguém nunca vai me perguntar. Educação e saúde. Investimento em ciência e tecnologia não é gasto, na minha concepção, é investimento. É investimento. Formar um engenheiro é tão importante quanto emprestar dinheiro para uma empresa com juro baixo e com 10 anos de carência. Formar um médico, formar um pesquisador é muito importante para esse país. O que nós precisamos, companheiros da imprensa, é parar de discutir quanto nós vamos gastar e nós temos que nos perguntar uma coisa que eu falava em 89. Nós precisamos parar, sabe, de perguntar se é gasto ou se não é gasto e começar a responder, sabe, quanto custou a esse país não fazer as coisas na hora certa. Quanto custou a esse país não investir na educação no começo do século passado? Quanto custou a esse país não investir na saúde no momento certo? Quanto custou a esse país, sabe, não melhorar a vida do povo trabalhador no momento em que todo mundo melhorou? Então, esse país ficou sempre para trás. Ele foi o último a abolir a escravidão, o último a independência, foi o último a ter uma universidade. Ok? Eu já te falei isso. O Peru teve a sua primeira universidade em 1554. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. E não é porque estavam preocupados em criar a universidade, era porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil, e o rei, para visitar o Brasil, tinha que receber um título de doutor honoris causa, e precisava ter universidade. Aí juntou-se um monte de universidade e criou a Universidade do Brasil. Então, como é que se explica esse país, sabe, sempre fazer as coisas depois que os outros fazem? Como é que se explica a Argentina ter quase 40% dos jovens de 19 a 24 anos na universidade? Como é que se explica o Chile ter quase 40% e o Brasil, somente no nosso governo, é que chegou a 17%, porque era menos que 11%. Como é que se explica um país desse tamanho aqui? Quando eu cheguei na presidência, tinha só 3,5 milhões de alunos na universidade. Nós chegamos a 8 em 8 anos, ou melhor, em 13 anos. Olha, como é que se explica as pessoas não garantirem investimento na educação nesse país? Isso não é gasto, é investimento, porque isso tem um retorno depois que a pessoa se volta. Não só porque a pessoa pode pagar, mas porque a pessoa vai produzir coisas mais qualificadas para esse país, e esse país vai ser mais competitivo, sabe, com os outros países a nível internacional. Eu quero pensar no Brasil do século 22. Eu quero começar ele no século 21. Presidente, em relação à Petrobras, eu queria saber como é que o senhor está pensando. O senhor já falou de mudança na política de preços da Petrobras. Queria saber exatamente o que o senhor está pensando em relação a isso e qual que é a sua avaliação em relação à lei das estatais, que foi criada aí para evitar nomeações políticas. O presidente Jair Bolsonaro fez trocas no comando da Petrobras. O senhor acha que o presidente da Petrobras tem que estar alinhado ao governo ou ele tem que ter um perfil técnico e independente? Olha, o presidente da Petrobras tem que ser uma pessoa competente. Eu tenho muito orgulho de ter tido o Zé Eduardo Dutra, presidente da Petrobras, e tenho muito orgulho de ter tido o Sérgio Gabrielli como presidente da Petrobras. É importante lembrar que o Sérgio Gabrielli, quando era diretor financeiro da Petrobras, ele foi 2 anos seguidos eleito o melhor diretor financeiro de indústria de petroleiras do mundo. É importante lembrar que foi no governo dessa gente que nós descobrimos o pré-sal. E o pré-sal não foi sorte, não. O pré-sal foi investimento em pesquisa. O pré-sal foi um desafio que nós nos colocamos para tentar fazer com que o Brasil fosse definitivamente autossuficiente. E quando nós encontramos a mais importante jazida de petróleo no século XXI, sabe, nós resolvemos destruir a Petrobras. Resolve privatizar a BR, privatizar gasoduto, vender refinaria. E hoje, um país que poderia ser a 6ª economia mundial, que hoje é a 13ª, um país que é autossuficiente em petróleo, que poderia estar exportando derivado, não tem capacidade de refinar
a quantidade de consumo que nós precisamos. O Brasil hoje só tem capacidade de refinar menos de 80% daquilo que a gente consome. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse país precisa ter orgulho de ser grande. Esse país precisa saber que ele não é uma república de banana. Esse é um país que pode ser um país importante no mundo. Ele pode estar no mesmo patamar da China, ele pode estar no mesmo patamar dos Estados Unidos, da Alemanha. Sabe, nós somos grandes. O que nós não podemos é pensar pequeno, tacanha, achar que a gente tem que vender as coisas porque o Estado não tem competência para nada. Mas aí o senhor pretende mudar a política de preço, abandonar essa questão de preços internacionais? Carla, presta atenção. Eu pretendo mudar a política de preço da Petrobras. Eu pretendo fazer com que o preço da Petrobras seja em função dos custos nacionais, do gasto nacionais, porque nós produzimos em real, pagamos a salário em real. Ou seja, essa história de PPI, essa história de internacionalizar o preço, na verdade é para agradar aos acionistas em detrimento de 215 milhões de brasileiros. E a gente pode reduzir o preço, sim. O presidente não teve coragem. Não teve coragem porque depois que eles privatizaram a BR, surgiram 392 empresas importadoras de derivados de petróleo. 392 que estão importando dos Estados Unidos em dólar. Então ele não pode mexer no preço, porque ele está comprometido com a privatização, ele está comprometido com 392 empresas. O seu Guedes vive dizendo que é preciso dar de graça a Petrobras vender, porque o petróleo não vai fazer mais nada. Enquanto os países ricos estão fazendo estoque de petróleo, porque eles sabem que o petróleo ainda será estratégico por muito tempo. Então é uma pena. Se ganhar as eleições, nós vamos votar, vamos fazer refinaria nesse país. Esse país vai ser autossuficiente. Vamos restabelecer o ROI por 75%, ficar para educação, saúde e ciência e tecnologia. Também vamos fazer a Petrobras ser, se não a primeira, a segunda empresa petroleira, sabe, do mundo. Nós temos condições para isso. Sabe? Então, o dirigente da Petrobras é indicado, sabe, por um conselho que elege. Sabe? Vocês falam, às vezes, esquecem que no conselho, quando eu era presidente, estava o Rogério Nelly, estava o Gerdau, estava o Fábio Barbosa representando os bancos. Sabe? Tinha gente de toda a sociedade brasileira, que é a representação dos acionistas minoritários. Ora, então, isso nós vamos repor outra vez. A Petrobras vai voltar a ser mais do que uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras, quando nós aprovamos a indústria naval e as plataformas, que a Petrobras tinha que contratar, sabe, 60% de componentes de indústria nacional, é porque a gente queria ter política industrial e desenvolver uma grande indústria nesse país. Lamentavelmente, tudo foi destruído. Pois é, presidente, você vai pegar um país, se eleito, com bastante dificuldade na economia. As reservas cambiais hoje, elas estão aí na faixa de uns 360, 370 bilhões de dólares. Elas são importantes para o país resistir à crise internacional. Há gente no PT que defende usar uma parcela dessas reservas para um programa de infraestrutura, para o PIB voltar a crescer e diluir a dívida pública. Qual que é a sua visão sobre as reservas cambiais? Elas podem ser utilizadas, em parte, para um programa desse tipo, ou só não vai por esse caminho? Ô, Kennedy, esse pernambucano que está falando com você foi um cara que tornou obsessão ter reservas internacionais. Eu fui à Índia em 2005. E quando eu cheguei na Índia, a Índia tinha anunciado que ela tinha concluído 100 bilhões de dólares de reservas. E eu fiquei pensando, por que o Brasil não faz reserva? Por que o Brasil não constrói um colchão de segurança para que a gente não fique vulnerável? Então, esses 370 bilhões que tem aí, isso foi obra, sabe, do nosso governo em 2005, 2006, e continuou com a Dilma a partir de 2010. Eu não pretendo mexer nesse dinheiro. Eu já peguei o Brasil pior do que está hoje, ou melhor. Pior não. A inflação estava mais alta do que está hoje. O desemprego estava 12%. O juro estava 24,9% quando eu peguei o Brasil. E o que aconteceu com o Brasil?
A dívida que era 60 caiu para 39. Vocês se lembram disso? O PIB que era 0 cresceu em média 4,7%. Vocês se lembram disso? Sem precisar mexer nas nossas reservas. Sem precisar mexer. Esse país tem dinheiro e é preciso catucar. Sabe? É preciso a gente furungar esse dinheiro, porque a gente pode arrumar o dinheiro e fazer com que a gente faça as coisas que o Brasil precisa. E eu, obviamente, que eu não vou dizer o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, mas eu quero, querido, como você é um jornalista competente novo, como o Bombig é muito novo e a Carla, vocês se preparem, porque vocês vão ter surpresa no que nós vamos fazer nesse país, para retomar o crescimento, gerar indústrias novas, gerar emprego, gerar aumento de salário, melhorar a educação, melhorar a saúde, e vocês voltarem a ter orgulho de ser brasileiro. Quando vocês viajarem, vão poder mostrar o passaporte de vocês com muito orgulho, e quem vai pegar o passaporte de vocês vai falar: bem-vindo, brasileiros. Nós vamos recuperar isso. Pode ter certeza que eu tenho na cabeça cada coisa que eu quero fazer, e se eu não tivesse certeza do que eu vou fazer, eu não estaria concorrendo à presidência da República. Presidente, ainda nesse bloco econômico, né, como é que o senhor está pensando no papel dos bancos públicos? Pode ser algo mais na linha do que foi no governo Dilma, dos campeões nacionais, ou o senhor pretende voltar ele para o micro, para o médio? Qual a visão do senhor dos bancos públicos? Ô, Bombig, você poderia ter, ao invés de perguntar se os bancos iam ser como foi no governo da Dilma, você poderia perguntar se ele seria como foi no meu governo. Você sabe que quando houve a crise do Lehman Brothers, em 2008, você sabe que eu liguei para o Obama, perguntando para o Obama se ele tinha banco público, se ele tinha um BNDES, se ele tinha uma caixa econômica, que ele não tinha. E ele dizia: aqui não pode criar isso. E quem foi que salvou a economia brasileira? Foram os bancos públicos. Foram os bancos públicos. Foram os bancos públicos que entraram para poder salvar a economia brasileira. Ou seja, quando a coisa está feia, quem resolve é o Estado. Quando a coisa está boa, todo mundo fala no mercado, 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 mercado. Quando quebrou o Lehman Brothers, quem foi que salvou a economia? O Estado. Houve uma intervenção bruta do Estado que gastou trilhões de dólares para recuperar a economia americana e a economia mundial. Olha, aqui no Brasil, se não fosse o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB e o BADA, a gente não teria recuperado. Então, quando os bancos privados não querem emprestar dinheiro, o BNDES está aí para emprestar. Para emprestar e a gente, inclusive, baixar a taxa de juros. Fazer empréstimo de longo prazo. Hoje eu quero mudar o perfil do BNDES. Ô, Bombig, hoje eu quero fazer com que o BNDES seja um emprestador de dinheiro para pequenos e médios empreendedores. Sabe? Não apenas emprestar dinheiro para grandes empresas, mas emprestar para pequenas e médias empresas, para pequenos e médios empreendedores, para que a gente possa dinamizar muito, muito, muito a economia brasileira. Eu, inclusive, estou voltando a governar esse país com uma sede imensa de fomentar a criação de cooperativas. Sabe? Todo tipo de cooperativa que as pessoas quiserem criar, que as pessoas tiverem interesse de criar, vamos facilitar criar, porque a gente não pode ficar dependendo de ninguém na economia. Todo mundo vai ter que se mexer. É por isso, Bombig, é por isso que nós estamos fazendo um programa, olha, diretrizes básicas para um programa de governo, e colocamos na internet. Já tem 15 mil contribuições. Nós agora vamos pegar uma equipe da Fundação Pessoa Abramo, vamos sistematizar isso, e quando eu tomar posse, se preparem, porque eu vou discutir muito com a sociedade brasileira. Eu vou voltar a fazer conferências nacionais para discutir reforma tributária, por exemplo. Vocês entrevistam muita gente, todo mundo fala de reforma tributária, de reforma tributária, de reforma tributária, mas ela não sai. Isso é uma lenda, então, presidente, ninguém faz. Ninguém faz, o senhor tem razão, virou uma lenda. Então, mas deixa eu te contar, Bombig, se você ter lembrado, em 2007 eu dei entrada numa proposta de política tributária que foi aprovada por 27 governadores, foi aprovada pelas centrais sindicais, foi aprovada pelas confederações e foi aprovada pela liderança do Congresso. O Serra era governador de São Paulo. Quando eu dei entrada, o Serra virou contra. Mas ele era favorável à proposta de reforma. Então eu vou repetir outra vez. Eu vou convidar os empresários, vou convidar os trabalhadores, vou convidar, sabe, os políticos, e nós vamos tentar fazer uma proposta de política tributária definitiva neste país.
onde o rico paga um pouco mais e o pobre paga um pouco menos. Uma política tributária, sabe, que ela pode ser um IVA, pode ser alguma coisa em que a gente consiga diminuir a quantidade de impostos, que a gente diminua a burocratização, mas que a gente faça com que as pessoas paguem sobre lucros e dividendos. Olha, que a gente não permita que um cara que compra 1 quilo de feijão pague o mesmo imposto que paga o Roberto Setúbal, ou que paga o Lula, ou que paga você. Sabe, é preciso que a gente faça uma política tributária, sabe, em que o rico paga mais e o pobre paga menos. É isso. Presidente, o governo Bolsonaro agora, o Ministério da Economia reviu aí um pouco das projeções, né, de déficit, está falando até em superávit, antecipando aí alguns dividendos das estatais, de 2023 para 2022. Eu queria saber o que o senhor acha dessa manobra e se o senhor acha que a equipe do Paulo Guedes está fazendo aí uma contabilidade criativa, uma maquiagem nas contas. Eu sinceramente, cara, eu fico vendo o que o Paulo Guedes está fazendo nessa economia e eu fico assustado. Porque as pessoas falam em teto de gasto e ele faz o que ele fez com os precatórios. Ele faz o que ele fez agora, ele criou uma PEC de emergência, criou uma PEC para poder fazer um benefício eleitoreiro de 4 meses. Você não precisa utilizar o povo como massa de manobra, porque o povo está com fome. Pode ser um programa, sabe, feito de forma permanente. Ele fez até dezembro. E agora percebeu a bobagem que fez, já está falando nos comícios. Não, eu vou deixar depois de dezembro, vai ter fixo. Mas a lei que ele fez é só até dezembro. O que nós precisamos, na verdade, cara, é fazer uma grande política de crescimento econômico. Nós temos que fomentar, que incentivar, e aí é que tem o papel do Estado, porque se o Estado não entrar com dinheiro, sabe, sendo indutor do desenvolvimento, ele convence a empresa privada a fazer e ele convence o mercado externo a investir aqui. Quem é que vai investir aqui hoje? Bombig, Carlos e Kennedy. Qual é o investidor estrangeiro que com um presidente maluco desse vem fazer investimento aqui? Ora, e vocês sabem da credibilidade que nós conquistamos no nosso governo lá fora. O Alckmin sabe que eu e ele vamos viajar o mundo aí. Nós vamos para a China, para a Rússia que está em guerra, nós não vamos agora não. Nós vamos para a China, nós vamos para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, para a Itália, vamos para tudo quanto é lugar. Tentar convencer as pessoas de que vale a pena investir nesse país, porque esse país tem mercado, esse país tem 215 milhões de habitantes, esse país tem estabilidade, esse país tem credibilidade, esse país tem previsibilidade. E quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas venham para cá, não para comprar os nossos ativos já existentes, mas para fazer coisas novas, indústrias novas. É isso que vai acontecer no Brasil e eu quero que você, todo ano, Kennedy, me convoque para uma entrevista pelo UOL. Todo ano. Já está convidado. Brasil, cara a cara. Já está convidado, já está convocado para a primeira entrevista quando for eleito presidente da República. Presidente... Está garantido. Então, beleza, compromisso. Vamos mudar um pouco de assunto, falar um pouco de democracia. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, criou uma carta em defesa da democracia, que é um manifesto para repudiar esses ataques que o Bolsonaro faz à urna eletrônica. O presidente da República mente, dizendo que o sistema eleitoral não é confiável, a gente sabe que ele é confiável. O manifesto tem adesão da direção da Fiesp, do Josué Alencar, filho do Zé Alencar, que foi vice do senhor, o Horácio Laffer Piva falou, está endossando. O grupo de advogados prerrogativas que apoia o senhor e a Faculdade de Direito da USP estão pensando num ato no dia 11 para uma espécie de carta ao povo brasileiro que trate da democracia. Quero saber se o senhor vai lançar algum tipo de carta ao brasileiro, povo brasileiro nesse sentido da questão democrática. O Marcos Nobre, cientista político, deu uma entrevista para a gente aqui no UOL dizendo que o senhor devia ser o líder em defesa de um pacto da democracia, porque o senhor lidera as pesquisas, é o favorito, e que é preciso que a sociedade como um todo diga que não vai aceitar o golpismo. O senhor pretende, presidente, propor algum tipo de pacto, o senhor, ou o senhor acha que isso é algo que tem que ficar aí a cargo da sociedade civil, como o manifesto da USP, do Prerrogativas, dos empresários? Olha, primeiro eu fico feliz da existência de milhares e milhares de brasileiros se propondo a assinar o manifesto a favor da democracia.
Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa da USP. Eu lembro muito bem do que aconteceu com o Alfredo Silvitelli, sabe, em 1977. Eu assisti à leitura daquela carta e eu acho que esse movimento na USP é extraordinário. Eu acho que se Prerrogativa fizer também é extraordinário. Eu não sei se cabe a mim fazer uma carta, porque aí essa carta, o brasileiro já fica sob suspeição porque eu sou candidato. Tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou convencido de que todos os brasileiros, homens e mulheres, precisam brigar muito para que a gente mantenha a consolidação do processo democrático desse país. A democracia é a única forma política que a gente pode garantir liberdade de ir e vir para as pessoas, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de pensamento. Ou seja, a gente não pode permitir que uma mentira causada por um bronco, sabe, causada por um bronco, que todo dia conta 6 ou 7 mentiras através das suas lives, sabe, tenha força nesse país. Então, eu estou muito feliz, eu estou, obviamente, totalmente de acordo, feliz porque, sabe, os intelectuais e os empresários resolveram se mexer, porque também nos anos 80 foi assim, nos anos 70, e eu acho que a gente vai consolidar a democracia e a gente não pode colocar em suspeição uma coisa que não merece suspeição. Sabe, um cidadão que foi eleito, não tem um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, um governador, sabe, que coloque em suspeição a urna. Só esse bronco, sabe, que ganhou pela urna eletrônica, é que está tentando copiar, sabe, o Trump, sabe, tentando desafiar a lógica da democracia. Eu estou favorável e qualquer coisa que for feita para garantir a democracia, pode saber que eu estarei dentro. Presidente, agora, durante o lançamento da candidatura, o presidente Jair Bolsonaro convocou aí manifestações para o 7 de setembro contra os surdos da toga, em referência aí ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que ele pode tentar um golpe caso ele não vença as eleições? E aí, o que o senhor acha como que reagiriam as Forças Armadas caso o presidente tente um golpe? O senhor acredita que ele teria chances de sucesso nessa tentativa? Carla, a primeira coisa que eu queria te dizer era que eu sonhei muito com esse 2022. Eu, quando era presidente da República, eu, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, eu estava pensando em preparar um documento para garantir o Brasil que a gente ia ter em 2022, quando a gente completasse 200 anos de independência. O presidente que aí está, se tivesse um mínimo de bom senso, se tivesse um mínimo de inteligência, ele estaria promovendo, um 22 de setembro, uma grande festa cívica de comemoração dos 200 anos de independência. Avaliar o que foi feito nesses 200 anos e saber o que nós queremos daqui para frente. Não, ele quer transformar os 200 anos no ato dele. Ele quer fazer uma motociata, quem sabe com uma estátua de Tiradentes. Ele quer brincar, sabe, com a data mais nobre que nós temos nesse país. É lamentável que seja assim. Ele não vai ter sucesso, porque o povo sabe que a independência não é dele, o povo sabe que a independência não é uma coisa dos militares, a independência é uma conquista da sociedade civil brasileira. A independência é uma coisa séria para todo mundo. É uma pena que os militares se apoderaram e a festa é quase toda militar. Mas a independência é uma coisa da sociedade civil. Então, o que eu acho é que ele vai tentar fazer tudo o que ele quiser fazer. Eu acho que nós temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro. Eu convivi com os militares e eu posso te dizer que eu não tenho queixa do comportamento das Forças Armadas, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Aeronáutica. Ou seja, eu mantive 8 anos de convivência da forma mais digna possível. Eles nunca me criaram um único problema. Eles ajudaram naquilo que era possível ajudar. Quando eu cheguei na presidência em 2003, Carla, o Exército liberava os soldados às 11h30 porque não tinha dinheiro para dar o almoço. Eu não só garanti que ficasse o dia inteiro para dar o almoço, como eu garanti um curso para fazer o soldado cidadão, para ele fazer um curso no Senai, como compramos, inclusive, farda nova e coturno para as Forças Armadas. A aeronáutica não tinha mais nem avião, a aeronáutica estava aos frangalhos. O avião presidencial chamava sucata.
sucatão, e os outros eram sucatinha. Não tinha mais avião. Eu peguei 20 e poucos aviões da Rio Sul e dei para a aeronáutica, que não é possível um país que é o maior país da América Latina não ter sequer avião. Eu fui visitar o Barão de Tefé, lá na Antártica, eu fiquei com vergonha do tamanho do nosso navio. Quase que não cabe o pesquisador dentro do laboratório. Eu falei para o almirante, vamos comprar um navio decente. Aí ele comprou. Então, a Força Armada não cria um caso. Eu tenho certeza que essas bobagens que o Bolsonaro fala não tem o apoio dos militares da ativa. Não tem apoio do alto comando. Embora o presidente da República seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo quando ele é sério, quando ele fala coisa com coisa, quando ele respeita a sociedade, respeita as instituições, respeita a democracia, respeita as próprias Forças Armadas. De vez em quando ele fala o meu exército, as minhas Forças Armadas. Não é dele coisa nenhuma. Ele é um cidadão que foi expulso. Ele foi expulso, sabe, do exército por má conduta. Então, como é que a gente pode pensar em golpe? Eu não acredito em golpe. Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso. Não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito. Sinceramente, esse cidadão, se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. Até porque esse cidadão anda fazendo um decreto de sigilo de 100 anos. Eu não conheço na história desse país, em nenhum momento, alguém fazer um decreto de 100 anos para proteger seus familiares, para proteger seus ministros. O senhor vai revogar esses sigilos? O senhor vai revogar esse sigilo de 100 anos? É lógico que tem que revogar, Kennedy. Não é possível. Não é possível a gente permitir. Ontem eu ouvi dizer que tem gente dele lá no Congresso que estão pensando uma PEC para garantir que nenhum presidente possa ser preso. Mas a PEC do senador vitalício. Do senador vitalício. O que o senhor acha disso? Eu sou contra. Eu sou contra. O senador tem que ser eleito. Eu sou contra, inclusive, a figura do suplente. Eu sou contra, inclusive, a figura do suplente. Tem cara que coloca o tio, o sobrinho, o parente, o cunhado. Não é possível. Isso não é sério. O senhor é favorável o segundo colocado é o substituto dele. Acabou. Presidente? Ou convoca uma nova eleição. É tão simples. Só para encerrar esse pedaço, o senhor é favorável por exemplo, ter um militar na frente do Ministério da Defesa, como tem o Bolsonaro? Ou o senhor acha que tem que ser comandado como um civil, como era no seu governo? Qual a visão que o senhor tem disso em tese e na prática? Como o senhor está vendo a atuação do atual ministro da Defesa? Eu vou te contar uma coisa bem séria. Primeiro, eu sou favorável a um civil como ministro da Defesa. Muito claro. Segundo, eu, quando era presidente, conversei várias vezes com meus comandantes e eles diziam para mim, presidente, não é prudente colocar um militar no Ministério da Defesa, porque não é possível uma força mandar na outra. Se você coloca o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, fica chateado. Se coloca a Aeronáutica, o Exército e a Marinha. Se coloca a Marinha, fica a Aeronáutica e o Exército. Sabe? E por isso nós conquistamos a indicação do ministro da Defesa, sabe, para colocar gente da sociedade civil. E pode ficar certo que será o ministro da sociedade civil. Não será o militar. Em relação ao Paulo Sérgio, presidente, o que você tem achado da conduta do ministro da Defesa atualmente? Olha, eu não tenho acompanhado. Eu só acho que o Brasil é tão grande e o Brasil pode ser tão importante. Veja, o ministro da Defesa e as nossas Forças Armadas têm 8,5 milhões de quilômetros quadrados para cuidar. Tem quase 16 mil quilômetros de fronteira seca. Tem mais 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Tem, sabe, a floresta amazônica toda, tem 5 biomas para cuidar, tem nossas riquezas de solo e do subsolo para cuidar, tem 12% de água doce do mundo. Essas são riquezas, além da sociedade brasileira, que as Forças Armadas têm que cuidar de forma soberana. E as Forças Armadas têm que estar bem preparadas, bem armadas, bem treinadas, porque ela precisa defender o Brasil contra possíveis inimigos externos. O ministro da Defesa quer cuidar de urna eletrônica. As Forças Armadas têm que se meter no processo eleitoral? Olha, eu vou dizer uma coisa que eu disse para o meu senador Jacques Wagner e para o senador Humberto Costa. Era preciso que eles fizessem um discurso para dizer alto e bom som que as Forças Armadas não tinham que ficar dando palpite sobre urna.
Urna é uma questão da sociedade civil, é uma questão do Congresso Nacional, é uma questão dos partidos e uma questão da lei da justiça eleitoral. Ora, gente do céu, não é possível que com a quantidade de responsabilidade que nós temos que ter com o tráfico de armas nas nossas fronteiras, com o tráfico de droga na nossa fronteira, a gente tem o ministro da Defesa preocupado com urna eletrônica, porque o presidente está preocupado. Não, está errado. Está errado. Discutir a urna eletrônica é uma questão da sociedade civil, uma questão dos partidos políticos, uma questão dos políticos e uma questão da justiça eleitoral. É assim que deve ser. E o Ministério da Defesa está preocupado em organizar as nossas tropas para elas bem defenderem o Brasil quando o Brasil precisar. Presidente, é que nesse caso os militares, o Ministério da Defesa argumenta que foram convidados pelo TSE para participar desse processo. O senhor acha que foi um erro do TSE convidar? E aí, emendando nessa questão do Judiciário, tanto da Justiça Eleitoral como do STF, que avaliação o senhor faz aí do STF atualmente? O presidente Bolsonaro antagoniza muito, mas parte da sociedade civil também critica o STF. O senhor acha que o STF está politizado? Como é que o senhor faz essa avaliação da Justiça Eleitoral e do Supremo? Veja, eu acho que a politização do STF é culpa do político. Ou seja, a classe política, ela judicializou muita política. Sabe, qualquer coisinha as pessoas entram com recurso na Suprema Corte, ou seja, tem coisa que tem que ser resolvida no plenário da Câmara. E aprovado no plenário da Câmara, as pessoas não podem ficar recorrendo toda hora para a Justiça. Então, eu acho que o Poder Judiciário tem um papel, sobretudo a Suprema Corte, é aquilo que a gente chama de guardiã da Constituição brasileira, o que é um papel nobre e excepcional. Eu acho que nós precisamos botar normalidade. O Poder Executivo governa, o Poder Legislativo legisla e o Poder Judiciário julga. É isso que nós queremos. Acontece que hoje o presidente da República não controla nem o orçamento da União. Quem controla o orçamento é a Câmara dos Deputados. Tem um relator de um orçamento secreto que é a excretência da política brasileira. Eu não deveria estar falando isso, Kennedy, porque o deputado está vendo, o Lula está xingando o orçamento secreto. Isso vai ter que se relacionar com o Centrão, né? Se for eleito, vai ter que se relacionar com o Centrão. O orçamento secreto é a excrescência da política brasileira. Não é sério. Não é sério. Até porque, se você quer fazer uma coisa séria, não tem que ser secreta. Não precisa ser secreta. O relator tem mais poder que o ministro. O relator tem mais poder que o presidente da República. Aonde é que isso aconteceu desde que o Brasil teve a proclamação da República? Em nenhum momento histórico. Acontece agora, porque o presidente não tem nenhuma força sobre o Congresso Nacional. Ele é uma marionete. É isso que é. Então, meu caro, é o seguinte... Eu vou governar, eu não considero o Centrão um partido político, Kennedy. Eu estava como deputado constituído quando eu vi o Centrão ser criado. O Centrão foi criado para evitar o avanço da sociedade civil nas conquistas sociais na nossa Constituição. Era o companheiro Mário Covas, que era o cara da sistematização, e a gente estava conseguindo conquistar muitas coisas. E eu lembro do Roberto Cardoso Alves, eu lembro do deputado de Pernambuco, sabe, conversando para criar um Centrão, para evitar que a gente tivesse muitas vitórias. Então, o Centrão se junta em torno de determinados assuntos. Eu, sinceramente, quero conversar com os partidos políticos. Eu, ganhando as eleições, pode ficar certo que eu vou conversar com os partidos políticos e eu quero colocar nas costas dele e na responsabilidade deles também o Brasil que a gente tem que construir. Ou ele quer governar o Brasil para ajudar esse povo que está dormindo na rua, esse povo que está sem comer, são 33 milhões, são milhões que estão desempregados. Ou eles querem governar o Brasil para essa gente, ou eles vão dizer que querem governar para eles. Sabe, isso eu vou responsabilizá-los porque eu quero parceria. Eu quero trabalhar junto. Você sabe que quando eu ganhei as eleições, você falou impacto, Kennedy. Você sabe que a primeira coisa que eu fiz foi criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com empresários, com banqueiros, com trabalhadores, com índios, com bispos, com pastores, ou seja, todo mundo participou. Eram 90 pessoas que participaram. Isso vai ser recriado.
Isso vai ser recriado. As conferências nacionais para definir políticas públicas vão ser recriadas, porque esse país não é meu. Esse país é o país do povo brasileiro. Eu sou apenas o síndico se ganhar as eleições. Então, eu quero é que o povo diga o que a gente tem que fazer, não eu dizer para o povo o que eu vou fazer. Eu não quero ser o dono da verdade. Eu quero ser, sabe, o maestro de uma orquestra que tem prefeito, que tem governadores, que tem sindicatos, que tem empresários, que tem gente contra, gente a favor, e eu preciso, como maestro, sabe, tratar de harmonizar essa orquestra de 215 milhões de mega interesses para que a gente possa fazer esse país ir para frente. E, presidente, nessa orquestra do senhor aí, qual que é o papel do Arthur Lira, teria, se ele for presidente da Câmara? O senhor colocaria em que lugar dessa orquestra? Como é que o senhor vê a atuação dele agora na presidência? E a gente já sabe que tem uma articulação, ele está se movimentando para permanecer. Como é que o senhor enxerga a figura dele nesse processo? Ô, Big, tem um político que esses dias me colocou a seguinte tese, que eu precisava tomar cuidado, porque essa coisa é cultural do jeito que está, eu estou em disputa, Bolsonaro está em disputa, todo mundo está em disputa. A única coisa que está certa é o Lira, presidente da Câmara, se for mantido. E não vai ser isso, sabe por quê? Porque primeiro eu vou trabalhar, durante a campanha eu vou pedir voto para uma bancada dos partidos que estão me apoiando. Tá? Eu vou criar a bancada do time do Lula, a bancada do time da democracia, tá? Para que a gente eleja. E depois do presidente da Câmara, não é uma coisa do presidente da República. Eu aprendi, Bobig, que se o presidente tiver cuidado, ele não se mete na escolha de presidente da Câmara dentro do Senado. O presidente cuida dos seus afazeres. Eu sei até do que o senhor está falando, a gente viu esse filme no governo da Dilma. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu vou pegar o meu governo para não citar o da Dilma. No meu governo, o Genuíno lançou o Luiz Eduardo Grijaldo, presidente da Câmara. Eu chamei o Genuíno e falei, Genuíno, o Grijaldo não passa, porque o Grijaldo é advogado do sem terra. O advogado ele não passa. E aí o Vigílio Guimarães, que era do PT, também resolveu, sabe, concorrer, achando que ia ganhar. E quem ganhou? O Severino. No segundo turno, o Grijaldo teve menos votos do que o primeiro. Porque era previsível que a bancada ruralista não iria votar no Grijaldo. Então eu estava no Suriname, quando o Grijaldo teve 200 e poucos votos no primeiro turno, eu fui dormir achando que o Grijaldo era presidente da Câmara. Acordei de um papel na minha porta o seguinte, o presidente da Câmara é o Severino, é um deputado de Pernambuco. Eu nem conhecia bem o Severino. O que eu fiz? Eu peguei o telefone, eram 9 horas da manhã, liguei para o Severino, falei, bom dia, presidente, aqui quem está falando é o presidente Lula, eu quero lhe comunicar que a primeira coisa que eu quero fazer quando chegar em Brasília é tomar um café com o senhor. Pronto, virei amigo do Severino, deixa eu te contar uma coisa, Bobig, não é o presidente da Câmara que precisa do presidente da República, é o presidente da República que precisa do presidente da Câmara. Então, a gente tem que entender essas coisas para a gente não achar que a gente pode se meter. Sabe? A gente pode, não, é prudente. Eu vou repetir outra vez, Bobig, é prudente o presidente da República não se meter a escolher presidente, porque se ele perde, ele está lascado. Ô, presidente, tem uma coisa que eu quero abordar com o senhor, que é nessa guerra cultural que a extrema-direita trava no mundo inteiro, e o Bolsonaro faz isso, e os filhos fazem o tempo inteiro nas redes sociais, é dizer que eles defendem a família, que eles são os verdadeiros patriotas, eles acreditam em Deus, os adversários não, a luta do bem contra o mal, e tem essa captura dos símbolos nacionais, como as cores da bandeira, a camisa da seleção brasileira. Como é que o senhor pretende travar essa guerra cultural na campanha agora? Vai ter aí um horário eleitoral e um momento, a reta final da eleição, e se eleito no governo, fazer essa guerra cultural, porque haverá uma oposição, como a gente vê nos Estados Unidos, o Trump saiu do poder, mas o trumpismo continua. Como é que você vai evitar esse sequestro dos símbolos nacionais? Não, veja, eu acho que essas coisas acontecem no mundo inteiro e nós precisamos aprender a lidar com elas. Veja, eu acho que, eu tenho dito aos companheiros do PT, de que a gente não pode permitir que os símbolos nacionais sejam tomados por eles. A cor verde e amarela é uma cor do Brasil, não é uma cor de um partido do Bolsonaro ou do Bolsonaro.
A bandeira nacional ela é um símbolo do povo brasileiro e que a gente não tem que ter vergonha de utilizar a bandeira nacional. A camisa da seleção brasileira deveria ser proibida eles utilizarem como utilizam a fim de propaganda política. A camisa da seleção brasileira é uma coisa do povo brasileiro, não é uma coisa deles. Ou seja, como eles não têm partido, eles não têm música, eles não têm bandeira, não têm nada. Na verdade, os partidos é um amontoado de deputados, fazem uma cooperativa com interesses próprios, ou seja, então eles ficam utilizando. A pauta de costume, saindo da boca deles, é muito falsa. Olha a cara do Bolsonaro quando ele fala em Deus. É visível que ele não acredita em Deus, porque se ele acreditasse, ele não falava o nome de Deus em vão. Ninguém utiliza o nome de Deus eleitoralmente. Sabe, eu tenho muito cuidado com os evangélicos, porque, veja, eu acho que as pessoas são religiosas, as pessoas têm que cuidar da sua fé, da sua espiritualidade, mas as pessoas não podem ser manipuladas. Os bispos, que às vezes, mais do que pastores, são empresários, que utilizam a religião como se fosse uma empresa, uma indústria, e que tentam manipular a sociedade. Isso não vai prevalecer. Isso é apenas uma questão de tempo, você vai perceber, sabe, que se os evangélicos for saber como é que foi o meu governo para os evangélicos, eles vão perceber que os evangélicos nunca foram tão bem tratados por um presidente da República do que no meu governo. Pergunta ao Edir Macedo, pergunta aos deputados deles, pergunta ao Malafaia, pergunta a esses que falam mal de mim como é que eles foram tratados no meu governo. Pergunta. Se eles forem honestos e acreditarem em Deus, eles vão falar a verdade. Esse voto evangélico é importante, né? O senhor pretende disputar esse voto com o Bolsonaro, porque 70% votaram no Bolsonaro e 30% apenas no Haddad em 2018. Eu não vou trabalhar a campanha disputando voto evangélico, voto católico, voto judaico, voto islâmico, voto da religião matriz africana. Eu não vou disputar assim. Eu vou disputar as eleições falando com o povo brasileiro. E quando eu falar de fé, quando eu falar, sabe, de religião, eu quero falar para todo mundo. Eu quero tratar todo mundo como cidadãos brasileiros, homens e mulheres, eleitores. É assim que eu vou me dirigir. Não tem voto evangélico, voto católico, voto islâmico, não. É voto do povo brasileiro. E eu tenho que ter uma mensagem para todos eles, sabe? Como brasileiros e brasileiras que querem o bem desse país. Não dá para eles acreditarem em mentira. Não dá para votar acreditar em mentira. Essa bobagem de falar, o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo. Eu já governei esse país 8 anos. Eles sabem. Presidente. Não pode ficar publicando no Poder Judiciário de evangélico ou de católico. O Poder Judiciário ele tem que ser composto pelas pessoas que têm competência de ser ministro, que têm, sabe, alto teor de conhecimento jurídico nesse país. É assim que tem que ser o mundo. E é assim que eu vou trabalhar. Se alguém pensa que eu vou tentar fazer isso para agradar, não vou fazer. Eu vou tratar a religião como uma coisa muito séria. Muito séria. A fé do povo é muito séria. Sabe, quando o povo está cuidando da sua espiritualidade, da sua fé, é uma coisa sagrada, a gente não pode manipular essa gente. É assim que eu vou ligar com as pessoas. Esse negócio dos temas que eles levantam, sabe, quando você vai ver na prática, tem muita gente que fala muito em Deus, mas é muito mais pecador do que outros que falam menos. Presidente, um outro tema que tem sido colocado aí pelo presidente Bolsonaro é em relação aos debates, né? O PT tem falado de organizar alguns pools de imprensa, porque os convites são muitos, mas o Bolsonaro na convenção disse que ele quer debater com o senhor, mas não sabe se o senhor vai. O senhor está disposto a debater com o Bolsonaro? Vai aos debates? Olha, eu não sei, veja, o PT, através do comando da campanha, fez um ofício para os meios de comunicação, dizendo que nós gostaríamos de 3 debates que fosse um pool entre todas as redes de televisão para que a gente pudesse não ficar refém de 50 debates. Ou seja, eu preciso viajar ao Brasil. Se a gente for fazer todo dia um debate, você não tem noção, ô Carla, como tem proposta de debate, você não tem noção. Sabe? Então, não dá para você ficar atendendo tudo, porque você não faz outra coisa. E eu preciso viajar ao Brasil. Mas o senhor não tem receio de debater com o Bolsonaro, né?
Eu irei em debate com qualquer pessoa. Eu já participei de debate com tanta gente, com Ulisses, com Brizola, com Aureliano Chaves, com Maluf, sabe? Com muita gente eu já participei de debate. Muita. Agora, o que é que o Bolsonaro está pensando? Ele já não foi no debate na outra campanha. Ele está pensando o seguinte: eu só vou em debate no segundo turno. E, se você puder, lembra ele que pode não ter segundo turno. A eleição pode ser resolvida no primeiro turno. Sabe? Você acha que vai ganhar no primeiro turno, presidente? Você tem essa expectativa? Veja, eu não sei, eu vou trabalhar para ganhar o mais rápido possível, sabe? Ter o maior número de votos possível. A gente só vai saber dia 2 de outubro. Em termos, presidente, em termos de... Isso, por que é importante ganhar no primeiro turno e não no segundo turno? Por que seria mais importante? Eu não acho importante porque você encurta o gasto da campanha. Você ganha um mês para se preparar para governar o país, para montar o governo. É isso. É difícil o Bolsonaro contestar o resultado da eleição? E no caso desse sujeito que está aí, você nunca sabe o comportamento dos milicianos que o apoiam. Você nunca sabe. Então, veja, mas eu gosto de 2 turnos, gente. O PT foi um dos partidos que mais brigou para que a gente tivesse eleições de 2 turnos. Eu fiz 2 turnos com o Fernando Henrique Cardoso, com o Serra, com o Alckmin. Sabe, eu adoro o debate. Eu gosto de debate, é uma coisa instigante. Da mesma forma que um jogador gosta de entrar na final para disputar uma Copa do Mundo, eu gosto do debate, seja no primeiro ou no segundo turno. Mas o que eu quero é dar uma certa moralizada na quantidade de debate, porque eu não sou um político de gabinete que espera apenas um debate para aparecer. Eu tenho que viajar muito, muito, muito. Eu quero viajar os 27 estados da federação. Eu quero abraçar as pessoas, eu quero cumprimentar as pessoas, eu quero sentir as pessoas. Mas eu vou para o debate. O senhor falou... A hora que a gente receber as respostas do pedido que nós fizemos, eu estarei disposto a fazer os debates. O senhor falou aí dessa questão da expectativa do primeiro turno. Qual que é a sua expectativa em relação ao chamado voto útil, né? Por exemplo, a Anitta, que declarou que vota no senhor sem nunca ter sido petista, ou alguns eleitores do Ciro Gomes que poderiam eventualmente votar no senhor. Como é que o senhor acha que o senhor vai trabalhar nesse chamado voto útil? O senhor está contando com ele? Não, eu não vou trabalhar a ideia do voto útil, porque eu já fui vítima disso muitas vezes, viu, cara? Eu já fui muitas vezes vítima do voto útil. Eu levanto todo dia, cara, imaginando que no dia 2 de outubro a maioria do povo brasileiro vai votar na democracia. E para votar na democracia vai votar na chapa Lula e Alckmin. É isso. Eu sonho que você vai votar em nós, eu sonho que o Balbic vai votar, eu sonho que o Kennedy vai votar, eu sonho que o diretor da UOL vai votar, eu sonho que o diretor da Folha vai votar, eu sonho. O meu trabalho é esse, é acreditar que eu vou convencer todo mundo. E todo político faz isso. Olha, se isso der certo, será ótimo. Se não der certo, vamos nos preparar para os 2 turnos. Vamos nos preparar. A gente não ganha o campeonato antes dele terminar. O que eu tenho certeza é que seja num ou em 2, nós vamos ganhar essas eleições, porque o povo quer democracia. O presidente, a gente teve um caso... O povo quer comer, o povo trabalha. Além da democracia, o povo quer comer, o povo quer trabalhar, o povo quer receber salário. E eu digo sempre, o povo quer o seu churrasquinho, uma picanhazinha feita na hora, toda a cervejinha gelada. Estou vendo até sair agora. Só porque eu falei na picanha gelada, picanha feita na hora. A cara também parece que gosta da picanha. Estou vendo o sorriso dela. Ela pensou, é comigo mesmo, vai ser no próximo sábado. O presidente, mudando um pouco de assunto aqui, uma coisa importante, a gente teve um caso de violência política clara na campanha, que foi o assassinato lá do Marcelo Arruda pelo Jorge Guarânio, né? Um petista foi morto por um apoiador do Bolsonaro. Qual é a sua preocupação com a repetição desses casos? A gente tem o 7 de setembro, o Bolsonaro convocando as pessoas a ir para a rua. Você acha que o Bolsonaro é responsável por essa morte devido ao discurso de ódio dele? E eu pergunto claramente para o senhor teme um atentado? Kennedy, eu já participei de muitas campanhas. Eu, desde 1980, que eu participo, 78, na verdade, a primeira vez que eu fui num palanque,
eu fui para apoiar Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado, em 78. De lá para cá, eu participo de todas as campanhas. Eu nunca vi a ignorância e a violência do que eu estou vendo hoje nesse país. Nunca vi. A gente fazia um comício, depois eu terminava o comício, você era num restaurante, encontrava gente de outro partido político, você se cumprimentava, ia para uma mesa, tomava sua cerveja, jantava e não tinha problema. Hoje as pessoas não conseguem fazer isso, porque existe uma frente bolsonarista que é a frente do ódio, a frente da violência, a frente que quer atirar, a frente que quer matar. Então eu acho que o Bolsonaro tem responsabilidade na morte do Marcelo. Se ele não tivesse, ele não mandava chamar o irmão do Marcelo, não estava preocupado em atender a família e tentar falar. Ele tem responsabilidade, porque é ele que está instigando no discurso dele, na live dele, no chiqueirinho que ele fala lá todo dia. Ele está instigando a sociedade a isso. O Trump terminava um discurso nos Estados Unidos e falava, olha, se alguém provocar vocês, batam nele, que depois eu garanto advogado. O Bolsonaro faz o mesmo. Ele ofende as pessoas, ele agride as pessoas. Então, eu não estava habituado a isso. Eu estava habituado a polarizar com o PSDB, a polarizar com o PMDB, a polarizar de forma civilizada. Ele não tem polarização. Ele é o ódio, sabe, contra o bom senso. Um cidadão que é presidente da República, que ficou receitando remédio que não servia para nada, para combater o Covid, um cidadão que não derramou uma lágrima e que não foi visitar uma criança órfã que os pais morreram pelo Covid, esse cidadão pode fazer mais do que fez com o Marcelo. Você sabe que no PT já sofreu 3 provocações, nós temos a bala, o tiro que deram no ônibus na caravana no Paraná, que nunca foi investigado. Nós temos agora várias tentativas deles e nós estamos preparados. Presidente. Nós estamos preparados. Obviamente, presidente, eu vou com mais cuidado. O senhor teme atentado? O senhor teme um atentado? Não entendi. O senhor teme ser vítima de um atentado? Vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu não temo. Eu tenho tanta fé em Deus, Kennedy. Eu tenho tanta fé em Deus, sabe? Tenho tanta fé em Deus. E eu tenho certeza que Dona Lindu está lá em cima, tomando conta do caçulinha dela, sabe? E eu acho que isso não vai acontecer. Tenho certeza disso. Agora, você precisava perguntar para ele se ele vai fazer. Porque a turma dele a gente não pode acreditar, sabe? Ele tem uma turma violenta, sabe? A turma do mal, a turma que quebra a placa da Marielle, a turma que matou a Marielle, sabe? E o Marcelo foi vítima disso, foi vítima do ódio. Um cidadão sai de um outro lugar e vai no lugar para matar o outro. Que história que é essa? Sabe? Agora é o seguinte, Kennedy, o que ele está preocupado, o que ele está com medo realmente, é porque ele sabe que o povo vai derrotá-lo. Ele sabe que o povo vai derrotar. Ah, não, mas agora ele acha que ele vai ganhar porque ele deu até dezembro o vale-refeição, não vale-refeição não, ele deu auxílio, sabe, para o motorista, Não, as pessoas vão pegar e não vão votar nele, Kennedy. Eu tenho dito, se o dinheiro chegar na sua conta, pegue e coma, senão o Guedes toma. É isso. Pegue e coma, senão o Guedes toma. E depois dê uma banana ao invés do voto. É isso que vai acontecer no Brasil. Presidente, na semana passada a gente entrevistou aqui o ex-presidente Michel Temer e ele falou que era muito difícil apoiar o senhor, afirmou que o PT chama ele de golpista, mas ele até fez aí uma sinalização para a ex-presidente Dilma dizendo que ela era honestíssima. 2 perguntas. O senhor quer o apoio do ex-presidente Michel Temer? E daí também a presidente Dilma respondeu ao presidente Michel Temer dizendo que ela não queria desculpas porque ele será para sempre um traidor. Como é que o senhor avaliou essa afirmação do Temer e essa resposta da Dilma? Deixa eu lhe falar uma coisa. O Temer sempre teve dificuldade de votar no PT. Eu em 2005, 2006, 2002, a gente discutia esse projeto da aliança. Ele nunca discutiu. Sabe, eu acho que o Temer não vai votar em nós mesmos. Eu tenho certeza disso. E eu acho que a Dilma respondeu uma carta porque a Dilma sentiu na carne o que foi feito com ela.
Eu tenho conversado com o PMDB e vocês têm visto, eu tenho 12 estados do PMDB, das figuras importantes que estão com boas condições, me apoiando. Eu gostaria que o PMDB viesse me apoiar como um todo, mas eu respeito o PMDB, tem candidata, eu jamais pedirei para uma pessoa não ser candidata, jamais eu pediria para alguém retirar a candidatura. Porque se eu não fosse teimoso, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, o Temer vota o que ele quiser. Não tem problema. Ele já tem mais de 75 anos, ele tem direito de escolher o seu candidato a presidente. Sabe? Quem erra sempre pode continuar errando. Não tem problema. Ô, presidente, o senhor ficou 580 dias preso em Curitiba, naqueles processos que começaram na Lava Jato. O senhor foi retirado da disputa presidencial de 2018, quando era líder na pesquisa. O STF considerou o Moro suspeito, parcial, né? Não lhe ofereceu um julgamento justo. E também incompetente, ou seja, não podia ter julgado o caso do senhor. O senhor gostaria de ter algum tipo de revanche em relação a esses personagens, Moro, Dallagnol, setores da imprensa, da política, do empresariado, que apoiaram o impeachment e torceram pela prisão do senhor? Não. Kennedy, quando você chega ao grau de maturidade que um ser humano atinge aos 76 anos de idade, quando você tem a responsabilidade que eu tenho com o povo brasileiro, eu não posso ter nesse coração aqui espaço para ranço, para raiva, para ódio ou para vingança. Eu acho que quem faz aqui na Terra paga. Eu acho que eles estão pagando. Eu só lamento, Kennedy, só lamento que o Moro e o Dallagnol tenham tido tanta habilidade para mentir para a imprensa a quantidade de meses que eles mentiram. Eles conseguiram convencer a imprensa a transformar em verdade as mentiras que eles contavam. Então, eu fiquei lá aqueles 80 dias pensando, lendo, sabe? E eu falei, eu preciso sair daqui maior do que eu entrei. E graças a Deus eu saí por causa da compreensão do povo brasileiro. O presidente... Sabe, então, eu estou muito tranquilo. Eu não sei se é a tranquilidade que eu tenho. Eu estou muito tranquilo, sabe? E por isso eu quero ser presidente da República. O presidente não pode ter raiva, não pode ter ódio, não pode querer se vingar. Eu vou tratar todo mundo como se fossem meus melhores amigos. Até porque eu tenho que tratar todos em igualdade de condições. Com uma condição: as pessoas mais necessitadas serão tratadas com carinho a mais. O presidente, o Moro, setores da imprensa, inclusive, dizem que o senhor não é inocente, apesar do princípio constitucional ser do presunção da inocência, e a anulação de um processo, no caso do senhor, não ser mera formalidade, né? Porque é uma suspeição. A gente sabe disso, mas a crítica que se faz é de que tem uma reação do senhor e do sistema político contra o combate à corrupção no Brasil. E que o senhor conseguiu vitórias na justiça, que outros acusados também conseguiram, e que, na verdade, o PT nega, que o senhor e o PT negam, não fazem autocrítica sobre casos de corrupção reais que aconteceram no governo, houve as delações, devolução de dinheiro. Eu queria saber como que o senhor responde a esse tipo de crítica e que medidas o senhor pretende tomar no caso do combate à corrupção para que não se repitam casos de corrupção no seu governo. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa com muita sinceridade. Eu vou falar olhando nos teus olhos, nos olhos da Carla e nos olhos do Bonfim. Eu duvido que na história desse país, na história passada e na contemporânea, tenha um governo que tenha tratado de combater a corrupção mais do que o PT. E eu tenho dito que a corrupção ela só aparece quando tem liberdade. Ela só aparece quando tem possibilidade de investigação. O PT criou o portal da transparência. As pessoas podem acompanhar as coisas da administração em tempo real. O PT criou a lei de acesso à informação, em que cada um de vocês poderia saber a qualidade do papel higiênico que o presidente utilizava. O PT nunca fechou a porta para a investigação. Nós fizemos a lei, nós que criamos a delação. Sabe, porque para nós é o seguinte, só tem um jeito do cidadão não ser investigado, é ele não cometer erro. Agora, o que foi grave nisso? O que foi grave é que o seu Dallagnol montou uma quadrilha, manchando o nome do Ministério Público, que é uma instituição muito séria. E, por ser séria, ele tem que ter uma responsabilidade, Kennedy. O seu Moro
Deve ter algum momento que ele se olhava no espelho e se achava um Deus. E a imprensa fomentava, a imprensa divulgava. Hoje, então, eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Eu tive 59 páginas, capa de revista contra mim. Eu tive 680 editoriais contra mim. Porque as pessoas pensavam que eu estava morto. E as pessoas não sabiam que quem nasce em Caetés e não morre de fome até 5 anos de idade não vai ter medo de denúncia. E eu cansei de desafiar empresários políticos e provar, mostra a prova. Ô, querido, qual é a condenação que o Moro deu para mim? Eu cometi um fato indeterminado. O que é fato indeterminado, Kennedy? Você que é jornalista. Ele não sabia qual o crime que eu cometi e mandou para a segunda instância que nem julgou. O presidente nem tinha lido a sentença, falou, a sentença do Moro é excepcional. Ele nem tinha lido. Eles votaram para me condenar porque fazia parte de uma estratégia de não me deixar ser candidato a presidente. Achando que o Lula iria morrer. Pois cá estou eu, feliz, casado de novo, casei dia 18 de maio. Hoje eu sou um homem apaixonado pelo Brasil, apaixonado para resolver o problema do Brasil e apaixonado pela Janja. Você acha que um homem desse vai ter ranço contra quem? Contra figuras que eu nem conheço e que eu tive a sorte, porque foi Deus que me ajudou, e no primeiro depoimento dizer para o Moro, você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. E aconteceu o que eu previ. Por isso eu estou tranquilo, sem raça, sem raiva, sem desejo de vingança, mas o desejo de reconstruir esse país para o povo brasileiro. Eu quero que o povo pobre deixe de ser pobre. As pessoas precisam parar de pensar que pobre gosta de coisa de segunda, carne de segunda, feira de segunda, roupa de segunda. Não, a gente gosta de tudo de primeira. O povo quer comer bem, quer se vestir bem, quer ganhar bem, quer passear bem, quer ir para restaurante. E é isso que eu quero garantir. O povo quer estar na universidade, as pessoas pobres querem ser doutoras, e é isso que eu vou fazer, Kennedy. E é isso que gerou tanto ódio. Ah, porque o aeroporto está cheio de gente, é a desgraça do Lula. O aeroporto virou uma rodoviária, é a desgraça do Lula, que pobre agora está viajando de avião. Eu quero mais pobre viajando de avião, mais pobre comprando carro para o trânsito, ficar entupido até os prefeitos fazerem a rua boa. É esse país que eu quero, gente. Eu tenho certeza que é o país que vocês querem, porque o país deles aumenta a violência, aumenta a criminalidade, aumenta o assalto, aumenta a prostituição. Mas nesse país eu não quero. Eu quero um país em que não tenha violência, porque o Estado estará presente fazendo as coisas. Não é a polícia que resolve, é o Estado. O Estado tem que estar nas comunidades com educação, com cultura, com emprego, com lazer, com escola de tempo integral, Kennedy. Fique certo que esse país nós vamos fazer. Fique bem, se cuide bem, faça ginástica, levante de manhã, ande, a engrossar essas canelas suas, que você vai ter que correr atrás de mim, viajando o Brasil para ver as coisas que vai acontecer. Presidente, o senhor está falando aí já de futuro, né? Uma das causas que são apontadas, até como motivadoras de eventuais desvios, de irregularidades, é o sistema da reeleição que foi criado no Brasil, né? Com essa ideia de que qualquer um que assume o cargo, ele assume o cargo num dia, no dia seguinte ele começa a trabalhar não apenas para o mandato, não apenas para o cidadão, né, para o país, que é o dever dele, mas também para se reeleger. E aí vem compra de apoio político, aí vem aparelhamento, vem tudo mais. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso e se o senhor, de alguma maneira, já pensa, está disposto a disputar um outro mandato se for eleito. Bom, primeiro eu vou dizer para vocês que a única coisa boa que o Brasil copiou dos Estados Unidos é o direito de reeleição de um mandato. É porque você é eleito presidente da República. Em 4 anos, você não tem tempo de fazer muita coisa. Com as exigências ambientais que existem hoje, se você quiser fazer um projeto grande de infraestrutura, entre você pensar o projeto, encomendar o projeto e aprovar esse projeto em todas as instâncias de fiscalização, terminou o teu mandato. Então, eu acho justo que um presidente tenha direito, que um prefeito tenha direito, que um governador, e acabou. Se ele quiser ser candidato, ele espera. Eu acho justo isso. É coisa boa.
Obviamente, veja que eu vou dizer uma coisa para você e que eu tenho medo que seja manchete. Veja, eu, sinceramente, não penso em reeleição. Eu quero cumprir um mandato com a maior competência possível. Eu saí do governo, sabe, dia 1º de janeiro de 2011, com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Esse ruim e péssimo deve ter sido no comitê dos meus adversários. Sabe? E eu não posso sair com menos agora. Mas o senhor descarta concorrer à reeleição? Já é uma decisão tomada hoje, que se o senhor for eleito, o senhor não concorrerá em 2026? Está tomada essa decisão? Eu não quero, eu não tenho idade, eu vou estar com 81 anos, cara. Sabe? Eu não quis o terceiro mandato quando o PT queria aprovar o terceiro mandato, porque eu tinha 87% de voto, eu não quis o terceiro mandato. Então está ficando claro que é uma decisão tomada. Está ficando claro que é uma decisão tomada. É uma decisão minha. Eu estou dizendo isso aqui agora da minha livre e espontânea vontade. Eu quero cumprir o melhor mandato que eu já fiz na vida. E quero trabalhar em 4 anos por 40. Espere para ver. Quando eu digo para vocês que eu tenho 76 anos de idade, energia de 30 e tesão política de 20, não tesão política, tesão, só tesão, vai, de 20, ou seja, é porque eu estou assim, cara. Eu nunca tive tão motivado na minha vida. Eu nunca tive com tanta vontade de fazer as coisas como eu estou agora. É o serviço que eu tenho para prestar para o meu país. Eu tinha muito medo em 2002. Vocês não sabem quanta noite eu deitei naquele palácio com medo de errar. Vocês não sabem quantas horas eu ficava acordado com medo de fracassar e virar um Walesa, como Walesa na Polônia, que se candidatou à reeleição e teve 0,5% só de voto. Quantas noites eu fiquei de barriga para cima pensando, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso? E dei conta. Dei conta porque contei com o apoio de muita gente nesse país, contei com o apoio da sociedade, contei com as minhas conferências e contei com o apoio de todo mundo. Eu não sei se teve no Brasil algum presidente que teve tanta relação com os empresários como eu tive. E vou continuar tendo. Vai conversar com o empresariado na campanha agora? O setor financeiro se queixa muito, o senhor não se reúne com eles, não aceita os convites, tem toda uma queixa de empresários e setor financeiro. Ok, deixa eu te falar. O problema dos empresários é que quando eu era um candidato, que eu era um Zé Ninguém, eu era apenas disputando a eleição, sabe, eles quase não me convidavam. E quando me convidavam, eu ia. Mas eu nunca fui na expectativa de ganhar voto. Eu ficava falando, porque eu não sei falar se olhar na cara das pessoas. Eu respondo olhando na cara de vocês. Aqui não, estou que é para me olhar na câmera. Mas eu gosto de olhar para a cara de vocês, para saber a reação de vocês. Eu nunca achei que iam votar em mim. Então, o que acontece? Eu gosto de conversar com os empresários, porque eu gosto de ouvir quais são as angústias deles, e às vezes eu fico angustiado com o que eles falam para mim, porque é inacreditável, Bombig, Cali, Kennedy. Eu converso com os empresários, eles não falam da questão social, eles não falam da fome, eles não falam do desemprego, eles não falam do baixo salário, eles não falam das pessoas que estão dormindo na rua, eles só falam de coisa fiscal, ajuda fiscal, não tem fiscal, não tem fiscal. Puxa vida! A falta de sensibilidade é total e absoluta. Esse país será muito melhor para os empresários quando todo mundo estiver tomando café, almoçando e jantando, quando não tiver ninguém dormindo na rua, quando as pessoas poderem comprar carro, poderem viajar de avião, quando a gente transformar os pobres em classe média. Presidente. Esse é o desejo meu. Eu quero que as pessoas vivam como você, Carla, bem vestida, bonita, bem pintada. Eu quero que as pessoas sejam assim. Eu quero que as pessoas usem o teu paletó, Bombig, que as pessoas possam comprar um paletó como o teu. Sabe, é isso que eu quero. Essa é a minha briga. Sabe, eu era assim quando eu era metalúrgico, quando eu estava dentro de uma fábrica. Eu nunca gostei de ser tratado como cara inferior. Sabe, essa briga que nós temos que fazer, e essa briga não é minha. Essa briga é tua, Ken, é tua, Bombig, e é tua, cara. Essa briga é de todos nós que conquistamos o direito de comer, que conquistamos o direito de ser alguém na vida, estender a mão para a gente ajudar os outros. Não é passar e virar o pescoço como se a gente não tivesse nada com isso. Então, presidente, o senhor está falando, da sua...
disposição e paixão. Eu queria saber o papel da Janja no eventual governo do senhor. Ela vai ter um papel importante? O que o senhor, ela está planejando e o que o senhor está planejando para ela? Ô, Carla, se você fosse candidata a presidente e ganhasse, qual seria o papel do teu marido? Ah, não sei, presidente. Não, veja, porque é o seguinte, a Janja é minha companheira, sabe? E eu, obviamente, acho que eu estarei muito melhor se ela me ajudar. Sabe? Eu não acho que a mulher do presidente tenha que ter um ministério, tenha que ter... Sabe? A mulher do presidente tem que ser mulher do presidente, tem que ajudar ele, tem que discutir com ele, sabe? Tem que aconselhar ele, tem que ser contra a coisa que ele quer fazer, brigar com ele. Sabe? Esse é o papel. Agora, eu também não perguntei para ela. E ela é uma jovem senhora, sabe, que tem pensamento próprio, que tem cabeça boa, sabe? E, às vezes, melhor do que a minha. Então, ela terá a liberdade de pensar, sabe, o que ela quer fazer para me ajudar. Eu, sinceramente, estou tranquilo com relação a isso. Uhum. Presidente, aproveitando, em relação à PGR, né, como é que qual critério que o senhor pretende usar para indicar o PGR no governo? O senhor fará como o presidente Jair Bolsonaro, indicará alguém de confiança, ou vai seguir a lista dos procuradores? Enfim, como é que o senhor está pensando em relação a essa questão da PGR? Carla, você tem que deixar um pouquinho de suspense. Porque se eu for contar tudo que vai acontecer, não tem suspense, fica um governo muito previsível. Não, presidente, a gente tem que aproveitar essa primeira entrevista aqui, que está audiência alta, qualificada, o senhor eu aprendi uma lição de vida. Eu respeito, você não sabe o respeito que eu tenho pelo Ministério Público. Eu acho uma instituição excepcional. E toda vez que eu fui na posse de um procurador, eu dizia, gente, vocês têm uma função muito importante, por isso você tem que ter mais responsabilidade, vocês não podem brincar com as pessoas, vocês não podem fazer acusação falsa. Para vocês acusarem e tornar público, vocês têm que saber se é verdade, porque vocês matam a vida de prefeito no interior, sabe? Vocês não sabem o inferno que vocês fazem quando vocês fazem a denúncia leviana. E no meu caso foi leviandade. Então eu vou pensar como é que eu vou escolher essa gente. Agora, eu posso te dizer que eu não vou votar, não vou indicar ministro da Suprema Corte por religiosidade. O presidente. Eu vou indicar. Presidente, política ambiental. Está chegando aqui ao final, só um minutinho, Bombig. A assessoria está pedindo aqui pelo Zap para a gente encerrar. A gente tem um pouquinho ainda, mas para encerrar com o senhor, o Bombig tem mais uma pergunta importante. E a gente vai. Eu sei que o senhor tem compromisso, tem agenda aí. Mas tem algumas questões internacionais que eu queria ver com o senhor ainda. O Bombig vai fazer uma pergunta e a gente vai estar caminhando para o encerramento, tá bom? Essa é um pouco internacional também, mas obviamente nacional, presidente. Questão ambiental. Queria que o senhor falou um pouquinho lá no começo, mas queria que o senhor falasse um pouco mais dessa visão, seja economicamente quanto politicamente, né? Tivemos esses crimes bárbaros recentemente. Como é que o senhor olha essa questão ambiental, inclusive com esse olhar no exterior também? Ô, Bombig, a questão ambiental hoje ela toma uma dimensão que ela não tinha 20 anos atrás. Hoje é humanamente impossível você querer discutir modelo de desenvolvimento se você não levar em conta a questão climática. Hoje já está provado e comprovado de que a questão climática, a falta de respeito, está mudando o clima. E nós estamos sendo vítimas, e as maiores vítimas são os mais pobres. Então, veja, eu era presidente quando nós criamos o Fundo Brasil, Noruega e Alemanha. Eu defendo a ideia que o Brasil é soberanamente dono da Amazônia. Ela é nossa. Mas nós precisamos ser mais do que isso. Além da gente ser dono, a gente precisa construir parceria para pesquisar, para investigar. A gente não tem que abrir mão da soberania. O que a gente tem que compartilhar para o bem da humanidade, não apenas a nossa Amazônia, mas a Amazônia do Peru, a Amazônia da Venezuela, a Amazônia da Colômbia, ou seja, pegar os países amazônicos e a gente tentar junto, sabe, criar condições da gente fazer daquilo um centro de pesquisa mundial para tentar ajudar a sobrevivência da humanidade e a melhoria da qualidade ambiental no mundo. Isso vale para todos os biomas. Sabe, é isso que eu vou fazer. Essa é uma coisa que você pode saber, sabe, que eu e o Óculos vamos viajar o mundo tentando mostrar o que a gente quer fazer.
A gente sabe que lá tem 25 milhões de habitantes, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas precisam melhorar de vida, sabe? É por isso que a gente tem que defender a Zona Franca de Manaus. É por isso que a gente precisa garantir que tem indústria mais limpa lá, indústria não poluente. Então, eu vou tratar isso com um carinho muito especial. Nós vamos, quando tiver pronto o programa, eu faço questão de mandar para você distribuir para as pessoas aí que trabalham no UOL, o programa nosso sobre a questão ambiental. E vamos trabalhar com muito carinho. Muito mande carinho. Que a gente, claro, vamos analisar. O presidente, diga. Mande o programa que a gente... O quê? É que não é uma necessidade política cuidar do meio ambiente. Hoje é uma necessidade de sobrevivência desse planeta que nós habitamos. Mas, sem dúvida. Ô, presidente, eu queria, antes de ir para o Pinga Fogo, falar rapidamente de questões internacionais. Queria que o senhor respondesse rapidamente, que o senhor está com compromisso aí. O acordo Mercosul-União Europeia avançou no governo Temer, estava quase para ser fechado, parou no Bolsonaro por questões ambientais, como o Bombig mencionou há pouco. O senhor vai revisar o acordo Mercosul-União Europeia ou vai assinar nos termos atuais? E, segunda parte, como será a relação com Biden, Estados Unidos e relação com China? Terá um parceiro preferencial? Eu quero de duas coisas. Nós vamos chamar a União Europeia e vamos melhorar o acordo. E eu tenho fé que a gente vai inaugurar, sabe, esse acordo. Vai anunciar esse acordo logo, logo, mas com melhor qualidade para garantir que os países da América Latina possam ter política industrial. Eu já discuti muito isso com o Celso Amorim, eu tenho certeza que nós vamos avançar. A segunda coisa é que os Estados Unidos é um parceiro muito grande para o Brasil e muito importante. Sabe, a única coisa que eu exijo dos Estados Unidos é que ele respeite o Brasil. O Brasil não é uma colônia, o Brasil é um país grande e que a gente tem que tratá-lo com respeito e ser respeitado por ele. Nós sabemos a importância americana e nós queremos melhorar a nossa relação política, a nossa relação de científica, tecnológica, a nossa relação empresarial e a nossa relação, inclusive, militar com os Estados Unidos. Nós não trataremos os Estados Unidos de forma secundária, porque ele tem uma importância muito grande. E nós queremos ter relações com todo mundo. Nós não temos contencioso internacional. Tá? Nós não temos e não vamos criar. Por isso, a nossa política internacional será ativa e altiva, como muito bem diz o nosso querido companheiro Celso Amorim. Ô, presidente, chegamos aqui no final, tem um pinga-fogo, eu pediria que o senhor respondesse rapidamente, 1, 2 palavras, por gentileza, tá bom? Vamos lá. Lava Jato. Foi um erro histórico. Sérgio Moro. Não entendi. Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um equívoco, é uma mentira criada pela imprensa brasileira. Simone Tebet. Olha, eu não conheço a Simone, por isso eu não vou fazer julgamento. Eu sei que ela foi uma boa senadora. Ciro Gomes. Olha, poderia ser melhor. Ditadura militar de 64. Um erro histórico desse país. Tancredo Neves. Foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. José Sarney. José Sarney, presidente. José Sarney. Sarney. José Sarney foi o companheiro que garantiu a transição democrática desse país. Fernando Collor de Mello. Olha, foi um equívoco do povo brasileiro que resultou no que resultou. Itamar Franco. Eu acho que foi uma pessoa das mais sinceras que eu conheci. Fernando Henrique Cardoso. Olha, foi um democrata, uma pessoa que foi muito útil ao nosso país. Dilma Rousseff. Uma grande companheira minha, injustiçada. Michel Temer. Um equívoco. Jair Bolsonaro. 2 equívocos. Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei. Janja. Olha, eu sou suspeito para falar bem. Janja é a mulher da minha vida agora. Brasil. Olha, é um país maravilhoso,
que merece ser bem melhor e estar bem melhor do que está hoje. Presidente, agradeço muito a entrevista do senhor aí, a paciência, muito obrigado. Está renovado o convite aí para a primeira entrevista como presidente eleito se vencer a eleição. Agradeço muito aí a atenção do senhor e a entrevista que o senhor deu aqui ao UOL para a gente, a primeira aí como candidato oficial. Muito obrigado, quero um abraço comigo, um abraço, Carla. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Até uma próxima. Abraço, Bombig. Abraço a todos. Abraço, Carla. Abraço, Kennedy, Bombig, abraço, presidente. Obrigada pela entrevista. Pois é. Obrigado a vocês todos. A entrevista com o ex-presidente Lula acaba aqui. Eu agradeço